Olá, meus amores, minhas irmãs, minhas amadas irmãs, como é que vocês estão, gente? Estava um tempinho sem aparecer aqui no canal, né? Preciso atualizar. E aí, eu queria muito fazer um vídeo desabafando aqui. Eu já tava com isso no meu coração, só que eu tava muito enrolada aqui com a rotina. E eu ia fazer hoje de manhã, mas não deu. E aí eu tô aqui me arrumando pra poder sair, né, dar uma voltinha com as crianças, com o Gabriel. Aí eu fui fazer uma pranchazinha no meu cabelo, aí eu vou sentar aqui pra me maquiar. E aí eu falei, bom, agora é a hora. Levi dormiu, dei um banho nele. Vou me maquiar aqui enquanto eu converso com vocês. O que vocês acham? Gente, queria muito, assim, fazer um desabafo mesmo sobre esses últimos tempos, né? Do que tá... Óbvio que eu não vou falar em detalhes, porque minha vida também não é um livro aberto, tá, queridos? Mas eu queria compartilhar aqui com vocês um pouco do meu coração. E... acho que eu nunca fiz isso, né? Só fiz um vídeo sobre 50 fatos sobre mim. Enfim. E aí... o que acontece? Eu ando tendo uma rotina muito intensa por aqui ultimamente. E eu estava no processo também, né, de encontrar uma pessoa pra ficar com o Levi pra mim. Eu já havia falado lá no Instagram sobre o aplicativo, né, que eu achei de babás, que se chama Seedly. E aí eu até achei na época que eu não ia encontrar nenhuma babá por aqui, mas apareceu várias perto de onde eu moro. E aí é um aplicativo legal porque você bota lá, aparece lá bem, as mais próximas de você, né? Enfim. E aí você tem como conversar com as meninas. Eu estava desde janeiro desse ano, né, querendo colocar uma pessoa pra poder me ajudar aqui. E aí eu fiz teste com algumas meninas e gostava de uma, né, gostava de outra, mas assim, nenhuma delas me cativava ao ponto de falar, não, eu vou ficar com essa pessoa. E aí foi quando a minha mãe começou a ficar aqui em casa, né? A princípio, de início, era pra ficar com o Levi, a gente conversou. Minha mãe mora lá no Rio, mas aí a gente alinhou a rotina pra que ela pudesse vir pra cá, já que o Gabriel, ele trabalha lá no Rio. E aí, maravilhoso, né? Estávamos conseguindo manter dessa forma. E até agora, na verdade. Só que com a pretensão da minha mãe ficar com o Levi. E aí, beleza. Tava acontecendo isso, só que eu estava sentindo a necessidade de ter alguém direto com ele, né? Desde a parte da manhã até a parte de tarde. Sendo que, assim, não tinha como minha mãe ficar nessa função, porque é muita coisa pra fazer, né? Comida, a Maitê, a Levi, enfim. E aí eu percebo que minha mãe, ela gosta mais de... ela fala que não, eu faço porque eu tenho que fazer. Mas eu percebo que ela gosta mais de fazer coisas de casa, é dela, não tem jeito. Mesmo se você falar pra ela não fazer, ela faz, é dela. E aí não ia ter como minha mãe dar conta do Levi pra mim e ter que ficar fazendo, né, comida, enfim, aquele rolê todo que a gente sabe como é que é. E aí eu falei assim, bom, conversei com o Gabriel, falei, amor, vamos ver outra pessoa pra ficar com o Levi então. E a minha mãe fica fazendo as tarefas de casa aqui. E aí ele falou, ok, tudo bem. E aí foi quando eu comecei a procurar novamente uma pessoa pra ficar aqui pra ficar com o Levi. Sendo que como eu já tava, tipo, querendo na pressa uma pessoa, e aí eu fui e abri o aplicativo e encontrei uma mulher, né, que ela mora aqui perto. E o que me chamou a atenção foi na descrição que ela botou que ela era cristã. Nenhuma outra das meninas que eu estava fazendo testes era cristã, né? E aí eu fui e optei de fazer esse teste com ela. E eu fiz um mês de teste com ela, combinei de ficar um mês com ela. E a princípio eu gostei da pessoa dela. Porém, tinha alguns detalhes que não estavam bons.
né? Não tava legais. E aí eu deixei pra conversar com ela, né? Dar o feedback pra ela no final e pontuei tudo que eu não tava me agradando. E aí nós optamos em não ficar com ela. E aí, cara, eu fiquei assim, mano, o que que eu vou fazer da minha vida? Porque assim, aqui a gente não tem nenhuma rede de apoio a não ser minha mãe. Mas como eu falei, não tem como tudo ser ela. E aí, aqui eu quase não conheço ninguém, então eu acho que essas coisas é muito por indicação também, né? Também tem toda uma questão de valores, gente. Lá no aplicativo, o que que acontece? Lá no aplicativo tem as babás profissionais. E por questões financeiras, eu não estava entrando em contato com com essas meninas, porque assim, pra gente no momento é inviável, sabe? Pagar um valor de uma babá profissional. Sendo que é aquilo, né? Uma babá profissional é muito diferente de uma babá que, sei lá, tem experiências como babá, mas não é profissional, sabe? E faz muita diferença mesmo, gente. Você não tem noção. E aí não teria como a gente bancar uma babá, né, profissional. Então, pra vocês terem noção, uma babá profissional tinha cobrado pra gente 2 vezes na semana, R$ 2.000. 2 vezes na semana. Imagine a semana inteira. E aí, beleza. Aí depois disso, eu fui e com o coração assim, cara, preciso fazer algo. E aí eu acabei optando por fazer o que eu não queria fazer. Eu enrolei muito pra isso acontecer, justamente que era por isso que a babá tava ficando aqui em casa, porque eu não queria botar ele em creche. Confesso pra vocês que eu não queria botar ele em creche. Na época que a Maite entrou na creche, eu lembro que eu não fiquei com o coração apertado como eu estava agora com o Levi. Porque é aquilo, né? Muita coisa já mudou, muita coisa já aconteceu. E muita coisa eu ressignifiquei, sabe? Então, assim, eu sou uma outra pessoa hoje. Não que na época eu não estivesse. Eu não. Como é que se diz? Não fosse uma mãe ruim, não é isso. Ah, porque eu não sentia. Não é isso, mas é porque eu era uma menina que tava assim, tipo, meio perdida, sem saber o que fazer na minha vida, nem ir pra nada. Eu fugia, na verdade, muito da minha função materna, justamente pelas dores que eu tinha, sabe? A minha maternidade em si, ser mãe, pra mim, realmente foi muito desafiador, muito difícil, foi uma dor muito grande pra mim. Então, na época era tudo muito louco, assim, sabe? E, assim, eu não me arrependo de ter colocado a Maitê na época na creche, até porque quando eu botei ela na creche, eu botei porque eu comecei a fazer estágio, então eu colocava ela na creche e ia fazer estágio. Então ela ficava na creche no horário que eu tava indo pra escola, pro trabalho. E aí depois a Maitê começou a frequentar creche mesmo, né? Tipo, botei ela no integral. De início ela começou por meio período, depois eu coloquei ela no integral. E ela ficou, né, durante muito tempo. Só depois que ela começou só a ficar na parte de escola mesmo. E aí agora eu tava me relutando muito de botar em creche. Eu confesso pra vocês que eu não queria, porque a babá aqui em casa, eu estou vendo, tá comigo, tá perto de mim. E assim, ficava aparecendo direto, gente. Vídeos de maldade em creche, sabe? E aí eu ficava tipo, meu Deus. Que isso, sabe? Que loucura, eu não quero. E assim, eu dou glória a Deus porque eu não precisei colocar o meu filho bebezinho, né? Justamente porque eu tenho meu marido, né? Que ele é o provedor do nosso lar. Então, assim, eu não precisei me preocupar com de ter que ficar botando ele na creche muito bebezinho, porque é a realidade, gente, de muitas mães. Eu vi um vídeo uma vez de uma mãezinha acordando, tipo, botando o bebezinho dela pra dormir, já com a roupa da creche, porque acordava muito cedo pra levar o bichinho na creche, pegando o bichinho no colo, assim, tipo, de madrugada ainda, saindo com ele pra levar na creche, a criança ainda dormindo. Gente, tudo ali partiu meu coração de uma forma que eu falei, meu Deus do céu, olha a realidade. Aí, se ela não tivesse um marido que fizesse o papel dele, sabe? Ela não estaria passando por isso. Então eu dou glória a Deus porque eu não precisei passar por isso.
Uma mãe, gente, no puerpério, ela fica, tipo assim, muito sentida, muito movida, muito, sabe, com medo, tipo, muito novinho, gente, muito novinho. Quem trabalha de CLT tem que deixar o bebezinho com 4 meses de vida para poder ir trabalhar. Então, isso é muito triste, assim, por um lado, sabe? E tem muitas mães que gostariam de estar em casa para poder cuidar dos seus filhos. Mas, enfim. E aí, eu já acho que a idade do Levi já é mais tranquilo. Não tanto porque ele ainda não fala. Mas, pra mim, eu já fico com o coração tranquilo, né? Pra mim seria muito mais horrível e triste de eu ter que botar o meu filho, bebezinho, em creche. Beleza. E aí eu optei, eu falei, bom, quer saber? Eu acho que eu vou fazer isso. A minha terapeuta tinha perguntado pra mim sobre isso, se eu não queria botar ele na creche. Uma amiga minha tinha me perguntado, por que você não bota ele na creche e tal? Enfim, só que eu tava com o coração realmente apreensivo. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou visitar uma creche aqui, perto da minha casa, né? E aí eu visitei uma que é do ladinho da minha casa mesmo, muito perto. Só que eu não fiquei com o coração em paz nessa creche. E aí eu saí de lá da visita e falei, não, vou colocar ele aqui. Aí eu conversando com uma amiga minha, ela me indicou uma creche que ela trabalha. Essa minha amiga, ela trabalha. Então, ela falou pra mim, Esté, as profissionais lá são excelentes. Eu vejo o carinho, o cuidado que tem com as crianças. Se eu engravidar um dia, né, tiver que botar meu bebezinho na creche, eu botaria lá. E aí, eu falei, beleza, eu vou visitar essa creche. E essa creche, gente, é uma creche cristã. Quando eu cheguei lá, eu fui recebida, né, pela coordenadora, diretora. E fui recebida muito bem. A mulher falava de uma forma muito amorosa, explicava muito bem. Ela me deixou, assim, super em paz, sabe? Super... me senti super acolhida. Enfim, o ambiente em si, eu me senti em paz, né? Ela abriu todas as salinhas pra eu ver, né? Inclusive o berçário, que tava com outros bebês e com as tias. E a salinha dos bebês que fica o berçário lá, eu achei uma salinha, assim, super arrumada, super limpa. Enfim, e aí eu fiquei com o coração em paz, cara. Eu falei, bom, é aqui mesmo que eu vou ficar, porque como eu também não conheço aqui em Itapuaçu, né? Não conheço muitas coisas aqui, e essa minha amiga, ela conhece, ela já trabalha aqui, já mora aqui há anos, e trabalha em várias escolas, então ela me indicou muito essa creche. E aí eu fui, fiquei com o coração em paz, fui lá, visitei, gostei das tias, gostei da diretora, e optei, né, de finalmente colocar ele na creche. E aí eu pensei de botar ele de 8 às 2, pra não ficar também tão longe no meu pequeno. E aí eu vou ter que me virar durante esse horário. Eu sei que, assim, o horário da manhã é muito, muito corrido, gente, muito corrido. Só que pra mim não teria como colocar ele também na parte da tarde, no horário da escola da Maitê, porque amanhã ela fica muito puxada, muito corrida, né? E só que o horário da manhã passa muito rápido. Pra mim seria melhor de tarde por conta disso. Porém, eu não tinha muito o que fazer. E aí eu optei de botar ele na parte da manhã mesmo. Hoje foi o terceiro dia que ele entrou na creche, que ele foi pra creche, né? Ele começou na quarta. E eu fiquei muito aliviada porque o Levi é uma criança que ele tem muita facilidade de ir nos lugares com pessoas, né? Eu vi isso na primeira vez que a gente colocou ele na salinha da igreja. Quando a gente começou a ir pra igreja, que eu coloquei ele pela primeira vez na salinha, ele ficou super de boa, sabe? E aí eu fui e falei, nossa, ele, tipo, é desapegado real. Era igualzinho a Maitê. Igualzinho a Maitê. E isso confortou meu coração. Mas eu olho pro Levi, gente, eu vejo uma criança assim tão, sei lá, velho, tipo, como se ele fosse tão pleno, assim, no sentido de, tipo, ele se sente seguro. Eu vejo isso nele, plenitude e segurança nele. E ele ficou com qualquer pessoa que ele se sente pleno. Ai, que ele se sente seguro. Ainda não aconteceu dele estranhar ninguém, né? Pode ser que, sei lá, um dia ele não. O espírito ali revele alguma coisa pra ele. E ele não se entenda com a pessoa. Mas assim, as meninas que ficaram aqui em casa, ele ficava de boa, sabe? Com essa menina que ficou aqui um mês. Foi a primeira que ficou aqui um mês. Ele ficou super de boa. Gente, eu tô tentando abrir aqui. Enfim, aí eu vi que, cara, suave, tranquilo. Aí nós fomos no Método CIS pela primeira vez e nós ficamos longe dele.
desse tanto. Eu tinha ficado já uma noite e o Gabriel também, né? Óbvio, já ficou sem ele. Mas assim, nós dois juntos, nós nunca tínhamos ficado tanto tempo. A gente ficou 4 dias longe dele. Ele ficou com a minha mãe. A minha mãe, ele já tem familiaridade, né? Já é de casa, tá aqui com ele. Só que a minha sogra, ele quase não a vê. E aí minha sogra ficou aqui com o marido dela. E aí o marido dela ficou aqui com ele, dando uma atenção também. E aí ficaram os 3. Minha sogra, minha mãe, o marido, cuidando do Levi. E, tipo, ele ficou tranquilão, de boa. A gente fez chamada de vídeo. Ele deu um sorrisinho pra mim, não me deu muita confiança. Quando eu cheguei, parecia que tipo assim, eu nem tinha ido dormir fora. Assim, eu fiquei, gente, eu fiquei até sentida. Eu que fiquei sentida, entendeu? Não foi ele, não, fui eu. Aí eu, beleza. Aí, gente, agora na creche, a mesma coisa. Me viu saindo, nem aí pra mim. E aí, essa creche, ela tem aplicativo, né? Então, dá pra ver nos aplicativos lá. As tias ficam atualizando o xixi, se comeu bem, se dormiu e tal. E, tipo, 3 dias já e só tem elogio dele, né? Falou que ainda não ouviu um choro do Levi. E aqui em casa ele tá o caos, chorando igual um doido. Mas na creche, bem pleno. Falei, gente, como é que pode um negócio desse? Mas amei, gente, amei. Sim, gostoso. Perigoso, né? Assim, eu sou uma mãe nesse sentido que fico marca em cima. Mas é perigoso, é perigoso. Mas, amém. Glória a Deus. E aí, gente, é isso. Levi está na creche. Pra eu conseguir fazer as minhas coisas. Obviamente que, mesmo se eu não precisasse trabalhar, que eu não preciso mesmo, eu tô trabalhando, né? Iniciando a trabalhar por opção. Mas é porque eu quero realmente trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. Mas mesmo se eu não fosse trabalhar, ainda assim, eu preciso ter esse tempo pra mim, sabe? E eu fico feliz porque, assim, eu não sou o tipo de mãe que me cobro nesse sentido, muito pelo contrário. Eu gosto e acho necessário eu ter o tempo pra mim, eu preciso disso. Toda mãe deveria ter esse tempo pra poder se cuidar. Cara, se eu precisasse botar ele na creche só pra poder ir malhar, ler um livro, fazer uma terapia, ir na praia, dar uma volta. Mano, perfeito. A gente não tem que se cobrar, porque a gente precisa estar inteira pra poder cuidar dos nossos, sabe? Então, nesse sentido, eu não me cobro. Eu só fiquei mesmo aflita com esse medo mesmo sei lá, de acontecer alguma coisa com ele e tal. Mas é aquilo, né, gente? Nós que somos filhos de Deus, a gente sempre tem que estar em oração pelos nossos. A gente sempre tem que entregar a vida dos nossos filhos. E confiar no Pai, que Ele tá no controle de tudo, sabe? Eu sempre peço em oração livramento, né, pros meus filhos e tal. Eu sei que, assim, muita coisa pode acontecer. Se aconteceu e Deus permitiu, quem sou eu pra também falar alguma coisa? Mas o meu papel eu faço, que é pedir. E eu sempre vejo as mãos do Senhor sobre a vida, sobre a minha casa, sobre a vida dos meus filhos. Eu sou muito grata a Deus, porque eu realmente me sinto muito protegida, muito privilegiada, assim, sabe? Do pai, filha, amada, eu me sinto. E eu vejo a mão do Senhor sobre a minha vida. Da onde Ele me tirou, minha gente. Eu tenho que me sentir muito importante mesmo. E aí, minha sobrancelha tá horrível, gente, porque ela tá sem fazer. Eu precisava de um pincelzinho pra pentear. E eu acho que eu não tenho esse pincelzinho pra pentear. Enfim, e aí, mudando de assunto, outra coisa que eu queria falar aqui é que eu estava muito desanimada, gente, de fazer vídeo pro canal e tal. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Tem um momento de desânimo. Eu sou o tipo de pessoa que sempre me imaginei, tá? Sendo um influencer. Não é de hoje. Principalmente na época de, como eu falei, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu tinha dito que teve uma época na minha vida que eu era louca pra entrar no Big Brother, ser conhecida, sabe?
sendo que eu tinha o meu coração voltado pro lugar errado, né? Porque eu era uma pessoa muito ferida. E hoje eu sei que a minha necessidade de querer entrar num programa onde o mundo inteiro, praticamente, o mundo, o Brasil, o Brasil, tá te olhando, é porque eu queria ser vista, né? Eu queria ser amada, enfim. Eu tinha consciência, na verdade, que eu poderia ser muito odiada ou muito amada, ou meio termo, que eu poderia ser cancelada. Principalmente se eu tivesse entrado com o emocional que eu estava naquela época. Eu sabia que em algum momento poderia dar ruim. E eu tinha esse sonho, gente, de entrar no Big Brother. E aí, eu lembro que eu chegava até orar, falava assim, Senhor, se não for da tua vontade, porque assim, a gente sabe que pode ser que tenha uns trâmitezinho, né, de indicação, mas eu já vi muitos participantes dizendo que não, que de fato é inscrição e são escolhidos assim. Então, gente, é quase impossível, né, porque são muitas pessoas, mas tudo é possível ao mesmo tempo, né? Porque assim, por que não? Por que que eu não poderia ser escolhida para poder participar? Então eu orava e falava, Senhor, se não for da tua vontade, não aconteça nada. Mas se acontecesse, eu ia surtar. Mas glória a Deus, porque é livramento, gente. Porque se eu entrasse no programa, eu me inscrevi 4 vezes. Se eu entrasse nesse programa do jeito que eu tava, e eu tinha essa consciência, tá? Mas eu queria tanto entrar que eu não tava nem aí. Eu tinha essa consciência, se eu entrasse do jeito que eu tava, com essa necessidade de aprovação das pessoas, com a minha alma ferida, problema com a paternidade, com a maternidade, problemas de relacionamento, problema com a maternidade, né, com a minha filha. Assim, ia dar merda. Eu ia sair de lá super cancelada e pensando em me suicidar, porque eu não ia aguentar tamanho julgamento, tá? Eu não ia aguentar, juro, não ia aguentar. E eu acho que é por isso que, obviamente, que eu não me esforcei de fazer vídeos pro YouTube na época que eu tentei, né? Eu fiz uns 3 vídeos ali, se não me engano, no YouTube em 2020, de fazer de rotina. Eu fiz um apresentando, contei um sobre o meu relacionamento abusivo na época. Então, assim, a minha intenção era entrar, só que eu tava tão ruim mesmo, assim, não tava bem comigo, que eu não consegui prosseguir. Tudo que eu colocava a minha mão não prosseguia, eu não conseguia ir até o final. E o vídeo no YouTube foi um desses. Então, eu sempre parava pra pensar, falava, poxa, se eu tivesse insistido, sabe? Desde aquela época, tipo, hoje eu já estaria, assim, num patamar que eu almejo hoje, né? Que eu já estaria bem. Só que, ao mesmo tempo, eu sei que Deus, ele me livrou muito de muitas coisas, sabe? Eu vejo a mão do Senhor nisso, até nisso eu vejo. E aí, quando eu dei esse passo de entrar aqui pro YouTube, né? Entrar pro YouTube, fazer vídeo, enfim, no canal, que foi início desse ano, eu de fato tirei do papel algo que eu queria muito, que eu desejava muito, porque eu gosto. Eu e a câmera, a gente se identifica, gente. Tanto é que, assim, eu tenho muita vergonha pra falar pessoalmente com as pessoas, né? Aos poucos eu tô perdendo isso com Deus me tratando. Mas a câmera, eu abro a câmera e eu consigo falar, assim, normalmente, levemente. Eu gosto. E é algo que me dá prazer. Sendo que aí veio desânimo, muitas coisas acontecendo e eu fiquei muito desanimada. E aí eu fiquei orando pro Senhor nesses dias. Eu falei, Senhor, é pra eu realmente ficar nisso, sabe? Tipo, quando vem um monte de coisa na cabeça. Ai, seria muito mais gostoso. Eu fiquei, assim, querendo ficar low profile. É muito gostoso ficar low profile, porque é muito confortável, né? Eu não vou precisar ficar me expondo e vou viver minha vidinha aqui confortavelmente, com os meus filhos, com a minha família, sabe? Não que isso seja errado, tá, gente? Na verdade, isso é maravilhoso. Só que eu acredito que o Senhor, ele tem uma forma de usar a gente de uma forma diferente em cada um, sabe? Tipo, eu gosto de falar com a câmera, eu gosto de fazer vídeo. Então, essa é uma maneira do Senhor me usar para poder alcançar outras vidas. E antes, né, de eu, assim, me arriscar e de fato falar, não, eu vou fazer, eu precisei ser muito trabalhada no off, né? Principalmente em questão da minha família. O Senhor, ele precisou me tratar muito em questão da minha família, de eu valorizar o que eu tenho, né? Porque não adiantaria nada
eu ganhar o mundo, tipo, alcançar vidas de mulheres com a palavra que eu tenho pra dar, falar do evangelho, se eu não tivesse a minha base estruturada, né? Não adiantaria nada. A Maite chegou. Vem, filha, vem cá. Chegou aqui a bonitona, gente. Deu uma pausa. E aí, meu povo, achei aqui ó, um negócio pra poder... Ah, eu também quero, mãe. Isso aqui é só pra pentear. Olha, a mamãe tá falando aqui. Deixa a mamãe terminar de falar aqui rapidinho, tá? Isso aqui é o quê? E aí, gente, eu tava orando ao Senhor esses dias, né? Me questionando e tal. E aí, o Senhor tava falando comigo através de pessoas. Você já é pequena. Através de pessoas, sabe? Me enviando post. Pra mim. Do nada me enviava um post falando sobre isso, que não era pra eu parar, que era pra eu continuar. E sabe o que eu acho mais interessante? Mano, É que olha pessoas que não faz parte do seu ciclo, né, ali, bom. que tem intimidade Mãe. com você, que fala contigo, enfim, Mãe, intimidade de olha amizade, isso. são as pessoas que mais te incentivam. Acho isso incrível. São pessoas que mais te incentivam. Dificilmente, cara, umas pessoas que estão do teu lado ali no teu cotidiano são essas pessoas que vão falar, não, continua, não, que não sei o quê. Te dá forças, sabe, pra poder continuar, ver beleza no que você tá fazendo, enfim, não importa também o que você esteja fazendo, se é algo que você goste de fazer. E são poucas as pessoas que fazem isso, tipo, que incentiva, que poucas amizades que fazem isso. Isso aqui é o quê, mãe? Eu passei o rímel. Bonito. Tu passou rímel? Ah, Maite, você não me perguntou se podia passar rímel. Você não tem idade pra passar rímel, filha. É sério. Você me pediu se era pra passar? Eu não Me vou pediu? passar. Eu pedi, mas ela deixou. Ah, você deixou a Sarinha passar? A irmã dela comprou pra ela. Elas se mandam, né? Uma manda na outra. Não quero você usando rímel, Maite. Tá bom? A sua hora vai chegar. Tá bom, minha filha? Mamãe, eu posso usar esse blush? Eu posso usar esse blush? Tu já tá aí, ó, já toda maquiada. Calma. Sabe? Toda bonitona já. Ó, parece... Mostra aqui. Ah, Eu já tá não se aparecendo aí. maquiei. Pode se maquiar se quiser. E aí é isso, gente. Caraca, Eu... Só um desabafo mesmo. Não sei se você vai se identificar, mas eu tô aqui pra dizer pra você: não desista daquilo que você tanto sonha, daquilo que também o Senhor colocou nas suas mãos. Se você tem um propósito, um chamado, não desista dele. Na verdade, é muito importante que você obedeça a voz do Senhor e você sempre Sabia que esteja minha mãe é no advogada? centro da vontade dele. Eu sou advogada. É. Porque não existe coisas melhor no mundo do que você estar no centro da vontade do Senhor. E é isso, eu termino por aqui, porque senão vai ficar muito grande. E volto mais vezes. Fazendo vídeos assim, desabafos. Melhor do que no Instagram. Porque aqui fica longo. E dá pra... Fala aí pro pessoal pra onde você vai agora. Você sabe pra onde você vai? Sim, sim. Gente, eu vou agora com a minha amiga pra uma festa. Igreja. Uma festa na igreja. É que tem animais. Vai ser muito legal, gente. Eu acredito. Eu espero que seja muito legal. Porque hoje a gente fez um ensaio na escola, que a gente é da mesma escola. A gente é do mesmo ano. Do primeiro ano, gente. Aí a gente foi pra escola e fez um ensaio. Hoje teve ensaio de Dia dos Pais na escola. Sim. Foi muito legal, gente. Eu fiquei muito emocionada. Tu botou o boné, Maite? Botei. Eu fiquei muito Eu emocionada. botei o casaco, eu ia ir com o boné, mas aí não deu. Esqueci na minha casa. Gente, Esqueci, sério. eu coloquei um boné. Aí eu fiquei muito feliz na hora que eu coloquei o boné. Aí meu pai me viu e fez assim, ó. Tinha mais alguém lá com o objeto do pai? Sim, a Laura tava com o boné também. A Vitória. Não, a Vitória não. Não, a Vitória.
A Vitória e o Valente tava com óculos. Ai, enfim, eu não vou E arrumar nada o disso agora Anthony tava com chapéu. pra gente poder partir. Dá um beijinho. Beijo. Tchau.